Oi, gente, boa tarde. Sou Adriana, eu sou da Comissão de Estudos da Regional Nordeste e eu venho apresentar para vocês o nosso estudo sobre o livro A Gênese, que é o livro que vai estar sendo homenageado na nossa Comeb em 2018. Algumas comissões já estão preparando resumos, textos, alguns materiais escritos para que vocês possam estudar. E a nossa comissão resolveu contribuir gravando as discussões que nós fazemos a respeito do livro no início de cada uma das nossas reuniões. A gente fica mais ou menos meia hora discutindo o livro. Nós pensamos, esse é mais ou menos o tamanho de um podcast. Será que a gente não pode gravar isso e disponibilizar para o pessoal? Assim que não tem muito tempo para ler e tal, ou pelo menos que diz que não tem, pode colocar no celular e ficar ouvindo aí a nossa falação, né? E é bom que com isso, pouquinho a pouquinho, a gente vai estudando a Gênese toda. Claro que a gente não tem a pretensão de esgotar a Gênese, pelo amor de Deus, gente. É um livro, olha o tamanho desse livro. Não, juro, ó. Quer ver? São 574 páginas. Então é óbvio que não tem como a gente estudar tudo. Mas a gente vai tentar estudar os pontos importantes que dá pra tirar daqui. Inclusive, se algum de vocês tiver algum ponto muito legal que a gente não abordou, cara, comentários estão aí pra isso. A gente tem um grupo no WhatsApp. Se vocês passarem o número, a gente coloca vocês lá. E esses vídeos a gente tá pensando em colocar no YouTube. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, inclusive, bota nos comentários aí o que você achou, o que você gostaria de falar a respeito da Gênese. Então, a Gênese. A gente começou o estudo da Gênese, então, pela introdução, na verdade. A introdução da Gênese é muito importante. Ela vai ser um momento em que nós falamos qual que é a importância desse livro. Por que a Gênese, né? Então Kardec vai aqui comentar que a maioria dos materiais da Gênese já estava até pronto, só que ele não publicou porque ainda não tinha uma base muito bem feita. A doutrina ele até compara uma casa, né? O Livro dos Espíritos é a base, é o alicerce dessa casa, e os outros livros vão sendo as paredes, e vem a Gênese aqui e ela é o telhadinho da codificação. Então ela é o pináculo da codificação, né? Ela é o ponto mais alto. Mas por quê? Que ela vai trazer aqui muitas coisas que você realmente tem que ter um certo entendimento do resto do espiritismo para você chegar nisso. E uma coisa muito legal que a gente vê é que na estrutura dos capítulos, ela começa com a parte inicial do Livro dos Espíritos. Ela vai começar ali na parte de Deus, dos elementos gerais do universo, e vai terminar na parte de predições, que é o finalzinho do Livro dos Espíritos. Então, né, ela dá uma passada geral, assim, pela codificação inteira e com certas coisas que a gente ainda não tinha abordado, porque precisava de uma maturidade maior. Uma coisa que o Kardec destaca aqui é o papel da Revista Espírita. Para quem não conhece, a Revista Espírita era uma publicação que o Kardec mantinha, onde ele dava notícias de espiritismo. Ele colocava lá artigos dele, com o que ele achava de certas coisas, ele colocava fenômenos, ele colocava comunicações espirituais e mandava para os espíritas. E aí o pessoal lia, escrevia as opiniões e mandava de volta para ele. E às vezes corroborava, né, do tipo, olha, aqui na minha casa espírita a gente fez uma manifestação e aconteceu isso também. Ou às vezes não, fala assim, nossa, que coisa estranha, você falou que isso aqui não tem nada a ver. Ou então, nossa, mas esse cara aí que você está publicando, ele já foi comprovado que é uma fraude, enfim. As pessoas escreviam de volta para o Kardec. Aí, baseado nesse feedback, ele ia construindo os livros dele. Então, por isso que é tão errado assim, a gente chamar o espiritismo de kardecismo, porque tudo bem que foi ele que organizou o espiritismo, tudo bem que ele deu uma cara para o espiritismo, que era a cara mais ou menos dele, mas, ao mesmo tempo, as coisas que estão aqui não são só dele. São dele, mas depois de todo um feedback de pessoas do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. Bom, então, o capítulo 1 chama Caráter da Revelação Espírita. Ele é um capítulo meio bem volumoso, como vocês podem ver aqui. Ele é um capítulo muito profundo. Eu não tenho a menor intenção de comentar tudo que tem aqui, que se eu fosse comentar tudo a gente ia ter umas 2 horas aqui de palestra e, sinceramente, não tem porquê. Recomendo que todo mundo dê uma boa lida. Mas, no mais, é um capítulo que vai falar sobre, então, o caráter da revelação espírita. Que é assim, tá, mas o espiritismo, todo mundo fala que o espiritismo é a terceira revelação, o que a gente tem a ver com isso? O que é isso? E o Kardec já abre esse capítulo com uma série de perguntas. Olha, não, conta aí, ó. Pode-se considerar o espiritismo como revelação? Nesse caso, qual é o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade?
Aqui, de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico do termo, tipo assim, um produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou ela é suscetível de modificações? Se ela trouxer aos homens a verdade integral, ela não está fazendo as pessoas ficarem meio preguiçosas porque aí elas não vão pesquisar por conta própria? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Quais as verdades novas que os espíritos nos trazem? O homem precisa de uma revelação? Ele não pode achar tudo dentro de si mesmo, dentro da sua consciência? Tipo, tem aquela questão lá no Livro dos Espíritos, né, que quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos falam, na consciência. E aí, se ela está na consciência, para que a gente tem que revelar? Ela já está aqui. Eu tenho a lei de Deus aqui dentro. Que revelação é essa? Então, Kardec vai responder todas essas perguntas, cada uma a seu tempo. Então, se você ficar na dúvida, né, se achar que o que eu falei aqui não respondeu suas perguntas, leia. Bom, continuando, né? Ele vai começar falando sobre o que é uma revelação. Então, ele faz um pouquinho a etimologia da palavra, revelar e blá blá. Mas o importante aqui é que uma revelação tem que ser uma revelação da verdade. Se a revelação não for verdadeira, ela não é revelação, ela é uma invenção da cabeça de alguém. Então, uma revelação necessariamente é verdade. Todas. A questão é, quem trouxe essa verdade? Quem foi o revelador? E é aí que a porca torce o rabo. Porque nós temos alguns tipos de reveladores. A gente tem, por exemplo, professores. Um professor é um revelador que o Kardec chama de segunda ordem, porque ele só está repassando o conhecimento que foi passado a ele de outra pessoa. Ele está meio aí no caminho. O revelador que ele chama de primeira ordem seria o que ele chama de homem de gênio. Sei lá, um pesquisador aí que passou 20 anos estudando um determinado tema, ou um médium que tenha recebido, né, uma mensagem do alto, assim, muito elevada. Esse tipo de coisa. Isso seria um revelador. A questão é que, sim, reveladores são humanos. Por mais geniais que eles sejam, eles são pertencentes à raça humana, eles são imperfeitos. E na sua imperfeição, eles podem deturpar essa verdade que eles descobriram, ou por seus estudos, ou por maneira assim, vinda do alto, né, pela sua mediunidade, e meio que não passá-la de forma totalmente fiel. Então é daí que pode vir aquele paradoxo de uma revelação mentirosa. Que é uma revelação que veio trazer uma verdade, mas ela ficou meio deturpada e a pessoa jogou coisas pessoais dela. E esse é um grande problema de várias religiões, infelizmente, né? Na hora delas receberem a revelação divina, elas deram aquela deturpadinha, então ficou meio assim complexo. O Kardec até fala que dá pra você ter uma noção do caráter de uma religião pelo caráter que ela dá a Deus. Quando uma religião fala que Deus é muito violento, então ela vai ser uma religião que vai tentar louvar a Deus de uma forma violenta. Se ela dá uma ideia de um Deus que é parcial, então ela vai louvar a Deus de uma forma meio assim, tentando dar um suborninho à divindade, do tipo, se Deus é parcial, então tem como eu escapar aqui do meu mal, né, oferecendo alguma coisinha aqui pra Deus. Então, acaba que a religião se reflete na sua ideia de Deus. E é por isso que Jesus, ele foi tão importante, porque Moisés veio trazer a revelação de um Deus único, do tipo, olha, gente, vamos parar aí, vocês estão aí adorando um monte de coisa, inclusive umas coisas materiais bizarras e tal, vamos pensar que só existe um Deus, uma inteligência divina, e ele também veio trazer aquela lei de Deus, né? Aquela forma bem bruta da lei de amor, do tipo, olha, não mata, não rouba, não pega a mulher do próximo, caramba. Enfim, foi uma forma bem, como diz, bruta mesmo de dizer, olha, pessoal, tratem-se aos outros bem. Jesus veio quebrar um pouquinho aqueles vícios que os seres humanos já tinham criado em cima desse Deus, que era aquele de tratar o Deus como sendo vingativo, como sendo assim imparcial, né, subornável. Ele veio trazer um Deus que é amoroso. Ele veio trazer um Deus que fala assim, ó, ama o próximo como a si mesmo. Então, Jesus veio revelar para nós um Deus amor. Ele veio revelar como que esse amor aí é a base das leis divinas. E o Espiritismo, né?
O Espiritismo veio, então, num momento que a humanidade já estava muito mais madura, para que ela pudesse, então, retomar algumas coisas que Jesus não pôde dizer na época, ou algumas coisas que Jesus até disse, mas com esses nossos vícios do tempo a gente foi esquecendo. Então, nesse ponto, ele é sim uma revelação. Só que ele não é também simplesmente uma revelação divina. Ele é divino porque ele veio trazer a verdade de Deus. As leis divinas, a existência da alma, a vida eterna, coisas que Jesus já dizia também. Mas ele também é uma revelação científica, porque ele veio trazer essas coisas não pela boca de uma única pessoa. O Espiritismo não tem um revelador. De novo, Kardec, nosso amiguinho aqui, ele é o codificador da doutrina, ele é o organizador da doutrina. Mas o organizador não é necessariamente o revelador. Quem revelou as coisas para as pessoas foi a espiritualidade. Kardec só fechou aquilo. Ele fala aqui muito nesse capítulo sobre a união, né, sobre como que o espiritismo tem esse caráter. Ele é democrático. Ele foi criado pela união do esforço de várias pessoas. Pelos leitores da revista espírita, por médiuns de várias partes do mundo. Ele perguntou a vários espíritos deram dissertações que estão nesses livros e nos próximos. Então não foi simplesmente uma pessoa dizendo. E é essa autoridade que o espiritismo tem. Se ele tivesse um único revelador, esse revelador teria que ter muita autoridade, tipo Jesus, tipo Moisés, que tinham aquela autoridade divina mesmo que você via. Jesus curava as pessoas. Daí veio a autoridade dele, né, do bem que ele fazia. Mas o espiritismo, assim, ele veio numa fase que ele não tinha Jesus assim no mundo. Então a autoridade dele vem do fato de que, além dele ter uma lógica, essas coisas que o espiritismo diz foram ditas por várias pessoas em vários lugares, foram submetidas à prova do bom senso, da interpretação, do esforço humano. E uma coisa muito interessante que ele fala aqui é que os espíritos, já sabendo que a humanidade estava mais madura na época do espiritismo, eles vieram e ditaram para nós tudo prontinho, né? Tirando o livro dos espíritos, que é quase todo pergunta e resposta, os outros, eles são dissertações do Kardec, eles são dissertações feitas com base nos fenômenos que ele estudou, que ele viu. Então, um exemplo que ele dá é que os espíritos não viram e falam assim, aqui no plano espiritual tem gente que não sabe que morreu. Não, os espíritos, quando eles querem falar isso, eles vêm e trazem um espírito que não sabe que morreu. Aí a gente dá aquela olhada e fala assim, olha gente, né? Olha só, então realmente tem espíritos que não sabem que morreram. E aí ele foi lá e escreveu isso. Ou seja, os espíritos não deram as coisas prontas, então a gente não precisa ficar preocupado que uma revelação vai trazer as coisas prontas. Foi uma revelação de trabalho, uma revelação científica mesmo. E é por isso também que o espiritismo demorou tanto a aparecer. Porque a humanidade não estava preparada para esse tipo de revelação antes. Aí o Kardec também exemplifica, né? A biologia conseguiu se tornar uma ciência mesmo, a partir dos avanços da química. A química conseguiu tornar-se uma ciência mesmo, a partir dos avanços da física. A física conseguiu se estruturar como ciência a partir dos avanços da matemática. O mesmo Newton que criou a física clássica também criou a matemática clássica, o cálculo diferencial integral. Sem esse cálculo, ele não ia conseguir colocar as hipóteses físicas dele na prática. Mas esse cálculo aqui, ele vai se fundar nos outros em princípios filosóficos, em princípios lógicos. Então, de certa forma, uma ciência às vezes precisa que a outra venha primeiro, que faça esse trabalho de pioneira mesmo. E o espiritismo precisou disso também. Ele precisou de que alguém viesse e arasse o caminho. Por isso que ele demorou tanto. Uma coisa que eu acho muito legal, eu acho até bonito, assim, tipo, de escorrer a lagriminha, é que o Kardec vira e fala, em um determinado momento, que a imprensa foi fator decisivo para o sucesso do espiritismo. Se não fosse a possibilidade dele publicar os resultados dele, e esses resultados serem distribuídos rapidamente pelo mundo todo, ele não conseguiria esse feedback e cada uma das casas espíritas ficaria isolada com seus pedaços de verdade. E aí teriam que criar sistemas baseados nesse pedaço de verdade. A gente já sabe que toda vez que a gente sabe só meias verdades, a gente começa a ficar meio desviado do caminho. Quanto mais a gente tem acesso ao que os outros têm a dizer, melhor a gente consegue afinar a nossa verdade. Então olha que interessante, hoje a gente às vezes tem aquela sensação de que nossa, a internet veio só para atrapalhar, porque as pessoas agora não conversam umas com as outras, não ligam e tal. Mas gente,
a internet é só uma consequência, né, dessa revolução das comunicações que tornou o espiritismo possível. É só mesmo um aumento de tecnologia. Sem a internet, sem a comunicação de massa, essa comunicação veloz, o espiritismo não existiria da forma como a gente conhece. Então, a gente realmente tem que agradecer a essa forma de comunicação. A gente tem que agradecer as publicações, a gente tem que agradecer a internet mesmo. E, poxa, se o Kardec conseguiu fazer o que ele fez só na base de correio e telegrama, imagina o que a gente pode fazer com o computador. Mas aí a gente fica muito tempo no WhatsApp, fica vendo vídeo de gatinho no YouTube, né? Enfim. Pessoal, então depois que o Kardec fala sobre isso, né, como que o espiritismo tem esse caráter, assim, até mesmo democrático mesmo, ele também fala que o espiritismo não nega a ciência, não tem como. Se todas as leis são de Deus, não tem nenhuma verdade divina que possa brigar assim, se a ciência não está comunicando com o espiritismo, um dos dois está errado e eventualmente a gente vai descobrir quem é. Ele também comenta que o espiritismo ele não veio destruir o cristianismo, até porque, assim, né, de novo, o cristianismo foi uma revelação da lei divina também, foi uma revelação de Deus. Então, todas as revelações que vêm de Deus não podem se contradizer, não podem se destruir. Se está tendo choque entre elas, tem alguma coisa, algum problema de interpretação aí. E o espiritismo também não nasceu pronto. Por esse caráter científico dele, quando Kardec publicou esse último livro aqui da codificação, não quis dizer que o espiritismo estava pronto. O espiritismo está evoluindo ainda. Foi uma coisa que a gente discutiu muito aqui entre nós, que isso é confortador, porque isso mostra que a gente ainda tem um papel a cumprir. Nós ainda estamos revelando o espiritismo. O Chico, com toda a sua obra, veio expandir muita coisa no espiritismo e nós ainda temos condições, sim, de trabalhar, de reinterpretar muita coisa. Porque, às vezes, a gente interpreta o que está escrito aqui do nosso jeito. E a gente fala, porque Kardec diz isso, Kardec diz aquilo. Será que ele diz mesmo? Ou será que não somos nós, na nossa ignorância, que achamos que ele diz? Ah, mas os espíritos diz o quê? A gente tem uma dificuldade tremenda de interpretação. Então, assim, é por isso que a gente não cria dogmas no espiritismo, né? O Kardec, nesse capítulo, ainda vai falar um pouco sobre a doutrina espírita, vai fazer aquele resuminho esperto, né? Porque vai que tem alguém que está pegando a doutrina pela primeira vez através desse livro, então ele vai fazer um resuminho de vários pontos. E, mais aqui pro final, ele termina fazendo um apanhado de tudo que ele falou. E eu vou pedir licença para ler esse parágrafo, porque ele é muito legal. Olha só. Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade havia cavado, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e dar a todas as coisas uma razão de ser. Esse resultado carecerá de importância apenas porque os espíritos não vêm resolver problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e meio aos preguiçosos para se enriquecerem sem trabalho? Entretanto, os frutos que o homem deve colher da nova revelação não dizem respeito tão só à vida futura. Ele os saboreará na terra, pela transformação que essas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho, da incredulidade, elas preparam a do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Então, a doutrina espírita, ela é uma revelação que veio aqui não só para a vida espiritual futura, mas para ajudar a Terra mesmo, para ajudar nós hoje. Se a gente realmente quer uma Terra melhor, a gente precisa espalhar esses ideais. E a doutrina espírita veio nos dar força para esses ideais. Olha, pessoal, ainda tem muita coisa nesse capítulo que daria pra gente ficar aqui desfiando. Esse vídeo nós vamos divulgar através do WhatsApp, né? Tem um grupo de WhatsApp, se vocês quiserem mandar o telefone a gente adiciona quem quiser, mas também a gente vai postar no YouTube e outros servidores que ainda vamos ver. Então, se você está vendo esse vídeo através de um servidor que permite comentários, comenta aí embaixo. Fala o que você achou, fala se tem algum ponto que a gente não falou sobre esse capítulo que você gostaria muito de falar. Se você está ouvindo isso aí através do grupo, posta no grupo, vamos discutir, vamos trazer mais ideias.
A gente, de maneira alguma, vai conseguir esgotar todos os capítulos. Esse livro é muito grande, tem muita coisa e tem uma profundidade muito grande. Cada pessoa vai ter a sua visão. Então, eu agradeço. Bons estudos para todos e até a próxima.